Um trem em alta velocidade, um médico preso a bordo com seu filho e uma ameaça à espreita. Quando o maquinista desaparece misteriosamente e o pânico toma conta, o Dr. Lewis percebe que precisa parar essa viagem insana antes que seja tarde demais, numa verdadeira corrida contra o tempo. O filme começa com um trem andando tranquilamente pelos trilhos, todo mundo meio no seu canto. O Dr. Lewis Shower, que é médico, tá ali cochilando na poltrona com o filho dele, Max, do lado dele. Max, todo animado, fica puxando o pai, querendo jogar alguma coisa. Meio sonolento, Lewis topa e eles começam uma partida de pedra, papel e tesoura. Mas aí, do nada, o celular de Lewis toca. Como o barulho do vagão tá meio alto, ele vai pro corredor para conseguir falar direito. Nesse meio tempo, ele vê o Max conversando com uma mulher sentada perto dele. Só que, na empolgação, Max acaba derrubando a bebida na roupa da mulher. Lewis sai correndo, interrompe a ligação e oferece um lenço, todo sem graça, pedindo desculpa. Ele até faz o Max se desculpar também. A mulher, numa boa, fala que tá tudo bem e não aceita a oferta do Lewis para pagar pela limpeza. Depois dessa, Lewis vira pro Max e explica que ele vai ter que ficar com a avó, porque o pai precisa trabalhar. A mulher, curiosa, pergunta o que ele faz. Lewis fala rapidamente sobre um caso complicado que ele está tratando, uma doença rara e tal. Enquanto isso, o clima vai ficando meio tenso no vagão. Um cara resolve acender um cigarro e o condutor do trem vai logo lá para dar aquela bronca. O fumante não aceita muito bem e começa uma discussão. Outro passageiro se mete na história para apoiar o condutor e o fumante, a contragosto, apaga o cigarro, mas não sem soltar uns xingamentos. Nesse caos todo, de repente, o Max abre a porta do trem e quase cai. Por sorte, Lewis tem reflexo rápido e agarra o filho a tempo. No susto, ele dá uma bronca no Max, mas logo percebe que o menino tá apavorado. Então ele suaviza o tom e tenta acalmar o garoto. O condutor continua sua ronda, checando os bilhetes e o trem segue viagem. Lewis percebe que a mulher com quem estava conversando sumiu. Max até comenta que ela nem se despediu. Então, os dois acabam dormindo. Mais tarde, o condutor vai para o corredor e, do nada, é agarrado por uma força invisível e levado embora. Quando Lewis acorda, ele vê que a mulher voltou e percebe que eles são os únicos passageiros no trem. Ele pergunta onde ela vai descer e ela diz que vai para Tunbridge Wells. Lewis comenta que também vai descer lá, falando que essa é a última chance de descanso antes de uma noite longa de trabalho. A mulher conta que trabalha com eventos, o que ela acha super chato e que o trabalho de Lewis parece muito mais emocionante. Ele explica que, na verdade, o trabalho dele como médico é bem estressante e garante muitas noites sem dormir. Aí ela comenta que largou os amigos naquela noite, já que eles estavam tentando animá-la depois de um término de namoro recente, organizando umas saídas em Londres. Eles começam a brincar sobre como é difícil ir para a balada e Lewis, brincando, fala que como pai solteiro, ele nem consegue imaginar passar uma noite em festas. A conversa fica mais contraída quando a mulher desafia Lewis a adivinhar qual seria a condição médica dela. Ele entra no jogo e até faz um exame rápido, vendo se ela tem um sopro no coração, explicando o que está fazendo. Eles continuam conversando e a mulher brinca sobre a mancha de bebida no casaco dela, sugerindo que Lewis deveria comprar um novo casaco com salário de médico. Ela então oferece o número dela e se apresenta como Sarah Barwell. Eles fazem piadas sobre a caligrafia dela e Sarah pede para Lewis descansar, prometendo que vai acordá-lo antes de Tunbridge. De repente, Lewis acorda e percebe que o trem parou. Ele olha pela janela, mas não consegue ver nada lá fora. Vendo que Max ainda está dormindo, ele acorda Sarah e pede para ela dar uma olhada no menino enquanto ele vai procurar o condutor. Ao caminhar pelo trem, ele encontra um homem e comenta que parece ter alguém machucado lá fora. O homem, todo preocupado, sugere que Lewis ligue para uma ambulância e diz que ele não pode fazer muito mais do que isso. Lewis faz o que o homem sugeriu e liga para a ambulância. Quando ele volta, encontra Max e Sarah brincando juntos. Lewis conta para Sarah que viu alguém se arrastando pelos trilhos, o que o faz decidir procurar o condutor juntos.
Quando chegam na estação, Lewis e Max se preparam para descer e se despedem de Sarah. Ela lembra Lewis que ele tem o número dela e dá um beijo nele. Mas adivinhem, o trem não para e eles acabam perdendo a estação. Uma mulher da primeira classe os convida para se sentarem com ela e eles aceitam. Determinado a resolver o problema, Lewis vai até a cabine do maquinista para informar que perderam a parada. Lewis então avisa um colega de trabalho que está preso no trem e tenta falar com o maquinista pelo interfone. O maquinista responde, perguntando quantos passageiros ainda estão no trem. Lewis diz que são 6 e tenta explicar que eles perderam a parada e que tem alguém ferido nos trilhos, mas o maquinista para de responder. Já impaciente, Lewis começa a bater na porta da cabine, tentando alertar o maquinista sobre a urgência da situação, afinal, ele é médico e precisa trabalhar. Nesse momento, o cara com quem Lewis tinha conversado antes aparece de novo, perguntando se ele achou o condutor. Lewis só encontrou a máquina de bilhetes e começa a achar que algo está realmente errado com o maquinista. Do nada, o trem começa a tremer violentamente. Lewis puxa o alarme de emergência, mas nada acontece. O mesmo cara que estava questionando Lewis percebe que o trem também passou da estação dele e entra em pânico. O fumante de antes, John, se junta ao grupo e Lewis conta que viu um homem nos trilhos, o que só deixa o clima mais tenso. Peter, um passageiro mais velho, começa a interrogar John, perguntando sobre suas roupas e se ele trabalha para a ferrovia. John, meio irritado, explica que é faxineiro do metrô de Londres e não viu o condutor recentemente. Peter solta uma teoria maluca dizendo que quem soltou o freio de emergência deve ser o mesmo que está dirigindo o trem agora, insinuando que tem uma trama sinistra rolando. A tensão vai só aumentando, enquanto eles tentam juntar as peças desse mistério e o medo começa a tomar conta de todo mundo. Sarah aparece e Lewis, desesperado, pergunta onde está o Max. Ela garante que o menino está com Elaine, uma das outras passageiras. Então Lewis e Sarah resolvem ver se conseguem ativar os freios manuais e John se junta a eles. No meio disso, Peter aparece de novo, avisando para eles não mexerem em nada, dizendo que a polícia já está em contato com o maquinista e que não podem fazer nada que atrapalhe. Mas Lewis é teimoso e consegue abrir uma porta entrando num compartimento. Lá dentro, eles percebem que não tem freio para parar o trem. John até sugere que eles poderiam pular do trem pela porta traseira, mas todo mundo logo descarta a ideia como loucura. Continuando a busca, eles acham um freio manual e decidem tentar. O trem começa a parar, mas do nada acelera de novo. No meio da confusão, Peter tenta impedir eles de continuar, mas John dá um soco nele e eles seguem tentando. Só que no fim, as tentativas de parar o trem acabam sendo inúteis. Todo mundo se reúne de novo e começam a discutir o que fazer agora. Lewis lembra que o maquinista tinha perguntado quantos passageiros restavam, o que levanta mais suspeita de que algo está muito errado. John então sugerem que eles quebrem a porta do maquinista para conseguir resposta, mas Peter, todo cético, fala que seria preciso um arite para isso, sugerindo que eles esperem pela polícia. O grupo começa a tentar adivinhar onde estão agora e acreditam que estão se aproximando de Stonat, uma estação. Eles discutem sobre um cruzamento de nível logo depois de Stonat e falam que, se for um cruzamento manual, o maquinista teria que parar o trem. Mas isso só se os freios ainda estivessem funcionando. Peter aponta o risco de bater em um carro no cruzamento, o que poderia descarrilar o trem. E aí a galera começa a perceber que, se isso acontecer, vai ser um desastre enorme. Lewis sugere que eles liguem para a polícia para garantir que o cruzamento seja seguro. Eles fazem as contas e veem que o cruzamento está a alguns quilômetros depois de um túnel, e calculam que eles têm mais ou menos 80 segundos para resolver a situação antes de passar pelo ponto. A pressão vai aumentando enquanto eles se preparam para o perigo que está chegando. Peter continua tentando entrar em contato com a polícia, mas não está tendo muito sucesso. Enquanto isso, Lewis foca em manter Max calmo e Sarah entra no clima, brincando com o garoto para distraí-lo. De repente, Lewis vê um carro de polícia lá fora, bem na hora em que o trem bate em um carro que estava atravessando os trilhos, gerando uma explosão gigante. Elaine, uma das passageiras, fica super mal com o choque e acaba desmaiando. Lewis corre para ajudar e descobre que ela está tendo uma parada cardíaca. Ele tenta de tudo para reanimar a mulher, mas não consegue. Lewis está relutante em desistir de salvar Elaine, mas a urgência da situação faz ele abandonar as tentativas de reanimação e se juntar ao grupo para tentar confrontar o maquinista. Lewis pega um extintor de incêndio e começa a tentar quebrar a porta da cabine, mas não adianta. John tenta usar uma barra de metal, mas também não dá certo.
Sem desistir, Lewis quebra uma janela de vidro, mesmo com John hesitando. Lewis, determinado, passa pela janela quebrada e entra na cabine. Lá ele encontra o corpo do condutor. Já dá pra ver que a situação é sinistra. Ele percebe um painel de vidro escurecido e vê a mão do maquinista através dele. Desesperado, ele começa a implorar para o maquinista parar o trem e deixar os passageiros saírem, mas nada de resposta. Lewis tenta quebrar o vidro, o que dispara um alarme. Mesmo com aquele barulho ensurdecedor, ele ignora e continua tentando abrir a porta com a barra de metal, mas não tem sucesso. Sem opções, ele volta para o vagão e Peter compartilha o que descobriu com a galera. As autoridades estão tentando resolver a situação mais à frente e parece que acharam o maquinista caído nos trilhos, como Lewis tinha descrito. E é aí que Lewis faz uma conexão. O maquinista foi atacado por alguém no trem. E ele lembra de ter visto o cara antes, aquele com um capacete de moto. Tudo começa a fazer sentido. Ele lembra que esse cara quase desceu na estação de London Bridge. Peter, todo teórico, sugere que esse indivíduo deve ter matado o condutor, arrastado ele para dentro da cabine e depois assumido o controle do trem. Basicamente, o cara jogou o maquinista para fora e agora está controlando o trem. Aí Peter menciona um acidente que rolou uns 30 anos atrás, o famoso acidente de Moorgate, onde um trem acelerou direto nos amortecedores, matando o maquinista e 40 passageiros. A galera fica tensa. Eles acham um manual e tentam descobrir como parar o trem. John, que já se revelou o engenheiro do rolê, explica um jeito de fazer isso, mas Peter, sempre duvidoso, não parece acreditar muito. Mesmo assim, John tenta tranquilizar todo mundo falando que ele é formado em engenharia. Ele então decide que vai sair do trem. Aí, claro, todo mundo entra em pânico de novo, porque é óbvio que sair do trem a essa velocidade é suicídio. Peter sugere que, se John tá tão determinado, ele deveria esperar o trem desacelerar depois de Kurst e Hastings. É cheia de trilhos ruins que obriga o trem a ir mais devagar. John discorda, acha que o maquinista não vai desacelerar nada e que ele está planejando descarrilar o trem. Peter até concorda com a ideia, mas fala que o maquinista provavelmente não quer morrer em qualquer lugar sem importância. A galera resolve dar um tempo e sentar um pouco para processar tudo. Eles começam a falar sobre a vida pessoal para passar o tempo, tipo aquelas conversas filosóficas de quem não sabe se vai sobreviver. Quando se aproximam de Kurst, John se prepara para sair do trem e tentar desacoplar os vagões. Ele começa a missão, mas de repente um túnel aparece do nada. Lewis, com reflexos rápidos, puxa John de volta para dentro segundos antes de o trem entrar no túnel. Ufa, foi por pouco. Dentro do trem, eles tentam acalmar John, que está totalmente abalado depois do susto. Só que do nada, o trem para. Todo mundo acha que finalmente vão poder sair, mas, para variar, não conseguem abrir as portas. Parece que a polícia tentou montar uma barricada com sacos de areia, só que não deu muito certo e o trem só parou por um tempinho. Como o túnel é estreito, eles não conseguem abrir as portas e estão presos de novo. Agora, com a tensão no máximo, eles percebem que estão próximos de uma colisão mortal nos amortecedores da estação de Hastings. Então Lewis tem uma ideia maluca. Ele decide criar uma bomba improvisada usando o último extintor de incêndio que sobrou. A explosão destrói o chão do trem, abrindo um buraco que dá acesso ao acoplador dos vagões. Peter, todo voluntarioso, se oferece para desacoplar os vagões, mas, tragicamente, ele acaba caindo pelo buraco e morre. Os vagões em chamas se separam, passando por uma estação suburbana, enquanto a polícia assiste sem poder fazer nada. Lewis continua no vagão da frente e grita para John usar o freio manual no vagão de trás para tentar parar o trem. John e Sarah conseguem parar o vagão deles, mas o trem está vazando combustível e está queimando ao redor de Lewis. Numa cena de pura adrenalina, ele respira fundo, reúne coragem e dá um salto épico para fora do vagão, segundos antes dele explodir. O filme termina com Sarah e Max correndo até Lewis, que, por incrível que pareça, sobreviveu. Ele está vivo, consciente e todo mundo fica aliviado. Eles se abraçam, emocionados, e logo depois John se junta ao grupo. Eles se sentam juntos, exaustos, refletindo sobre essa experiência surreal que acabaram de sobreviver e agradecendo por estarem vivos e reunidos de novo. Esse filme é um claro sinal que sequestrar um trem não compensa. O sujeito nem aparece no filme. Agora, sabe que criminoso é bem aparecidinho? É o que tá no card aí do lado. Vai lá!